Dia, crianças, famílias. Hoje, dia 10 de junho de 2021, quinta-feira, vamos ver a aula de matemática e de história. A aula de ciências foi a correção da aula passada, então, como a gente já conseguiu corrigir tudo, vamos ficar só em matemática e história hoje. A nossa atividade 5 é sobre medidas de tempo, que eu expliquei sobre o relógio. Lembra a nossa aula de matemática? Aqui a gente vê um relógio que não é digital, é um relógio desses normal. Observe o relógio e responda. O que indica o ponteiro maior? O ponteiro maior, ele tá o quê? Indicando minutos ou horas. Aí você vai colocar. Letra B. O que indica o ponteiro menor? O ponteiro menor, gente, ele tá indicando a hora ou os minutos. Número 2. Marque as horas dos relógios de acordo com os horários apresentados. Eu acordo. Que horas que você acorda? Eu, por exemplo, se eu acordo 7 horas, da manhã, eu vou colocar aqui o meu exemplo, tá? Vamos lá, colocar aqui só um minutinho. Se eu coloco 7 horas da manhã, a professora acorda 7 horas da manhã, como é que eu vou colocar? Isso é um exemplo, tá, gente? Eu vou colocar o ponteiro menor aqui, marcando a hora, 7 horas, e o maior aqui botando pro 12, certo? Eu almoço, que horas? Às 12 horas. Como é que eu vou colocar? Então, é dois ponteiros juntos, o maior e o menor. Aqui, ó, apontando para 12 horas. Eu entro na escola às 7 horas. É a mesma coisa daquele ali. Você vai colocar o menor no 7. Gente, aqui é horrível de escrever. E o maior no 12. Eu volto da escola 12 horas. Como é que você, igual tá aqui, 12 em 12, tá bom? Então, vocês façam e me enviem, tá bom? Na aula de história, vocês lembram que a gente estudou na última aula o texto Essa Gente Brasileira, que fala sobre os nativos, os portugueses, os africanos, que fala que a gente tem caboclo, mulato e cafuso, que a gente tem outras categorias como branco, negro e indígena, certo? Que a gente viu, que a gente tem aqui, ó, várias pessoas diferentes, certo? Baseado nesse texto, vamos lá. Com base no que... Aí a gente vai fazer aqui a atividade 2, tá? De história. Com base no que já conhece da história do nosso país, coloque V para verdadeiro e F para falso. Vou até sublinhar aqui, que é para vocês verem direitinho como é que faz, ó. V. Vamos lá, aqui, ó. V para verdadeiro e F para falso. Para falso, ok? Vamos lá. Os negros, né? Eles são descendentes dos povos que habitaram o território brasileiro antes da chegada dos portugueses. Os descendentes, ó, exemplo. Se quiser, você pode também fazer uma pesquisa, tá? Exemplo, os negros são descendentes dos povos que habitaram o território brasileiro antes da chegada dos portugueses. Resposta: os descendentes são os nativos conhecidos como os indígenas. Aqui você vai ver, na primeira, tá vendo aqui o exemplo, né? Na letra A, você vai botar V ou F. O hábito de tomar banho todos os dias foi influência dos portugueses? Aí você quer que você vai fazer? Você pode pesquisar para ver se isso é verdade. A mistura de índio com europeus formaram um caboclo. Lá no texto fala, você vai botar aqui V ou F. C. Os negros africanos já habitavam o Brasil quando os portugueses chegaram. Será? Lá no texto fala. D. O povo brasileiro formou-se a partir da mistura de dois grupos. Será que só tinha dois grupos? 2. Utilize uma das palavras do quadro para definir cada frase no que diz respeito ao povo brasileiro. Índio, negro e miscigenação. A. A característica marcante e maior quantidade de pigmento. Pigmento quer dizer cor. Então,
Você vai utilizar uma dessas palavras do quadro para definir cada frase. Você acha que está falando do índio, do negro ou de miscigenação, característica marcante e maior quantidade de pigmento, ou seja, de cor. B, cruzamento de dois grupos étnicos, está falando de várias cores, de vários grupos. Índio, negro ou miscigenação, aqui está falando de qual? E C, em sua maioria possuem a própria cultura, com hábitos e costumes peculiares. Aqui está falando do índio, do negro ou da miscigenação? Tá muito fácil. Próximo. Pesquise no dicionário internet o significado das palavras etnia ou miscigenação. Vocês vão pesquisar o que significa no dicionário ou na internet e vai escrever aqui, tá bom? Por hoje é só. Não esqueçam de enviar as fotos das atividades. Um beijo, gente!